A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Aqui é a tia Paula e hoje nós estamos com mais uma lição, a lição de número 8, que traz o título O Amigo que Traiu Jesus. O nosso Memória em Ação diz o seguinte: E não deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Está registrado no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 13. A nossa lição bíblica, a nossa história, está registrada no livro de Lucas, capítulo 22, dos versículos 3 ao 6 e depois do 47 ao 53. Vocês podem pedir para o papai ou a mamãe ou algum responsável para ler diretamente no livro para cada um de vocês, tá bom? E antes de começar a nossa história, quem é que tem melhor amigo? Na igreja, na escola, todos nós temos melhores amigos, aquele amigo assim bem mais chegado, amigo do peito, né? Então, na nossa lição de hoje a gente vai falar de Jesus, o nosso melhor amigo. E vocês sabiam que o nosso melhor amigo Jesus também tinha melhores amigos? E ele tinha 12 amigos. Vamos falar quem são eles? Bartolomeu, Felipe, Tiago, filho de Alfeu, André, Tomé, Tiago, Pedro, Mateus, Judas Tadeu, João, Simão Zelote e Judas Iscariote. Jesus, enquanto viveu aqui na terra, ele tinha 12 amigos que estavam sempre com ele. Eles eram chamados de discípulos. Por quê? Porque eles estavam aprendendo com Jesus, eles estavam vivendo com Jesus. Acontece que um dos melhores amigos de Jesus, chamado Judas Iscariotes, ele permitiu que o diabo soprasse coisas más no coraçãozinho dele. E ele acabou aceitando o que o diabo falou. O coração dele aceitou aquilo. E vocês sabem o que ele fez? Algumas pessoas procuravam saber quem era Jesus para prender ele. E esse amigo de Jesus, que já não estava sendo tão amigo de Jesus, ouviu o que essas pessoas tinham a dizer. Eles ofereceram a ele 30 moedas de prata para que ele entregasse o nosso mestre. Jesus havia subido num monte para orar, juntamente com mais alguns discípulos. E aí, quando ele estava conversando com esses discípulos lá no monte, surgiu uma grande multidão. E na frente dessa multidão, o traidor, ele liderou essa multidão e levou os soldados e esses homens até onde Jesus estava. Ao se aproximar de Jesus, ele deu um beijo em Jesus, por sinal para os soldados de que Jesus era o mestre. A pessoa que ele beijasse era o mestre. E o que aconteceu? Os outros amigos de Jesus que estavam com ele, quando viu os soldados se aproximando para prender Jesus, eles ficaram bravos. E um deles pegou a espada e acabou cortando a orelha de um soldado. Acabou cortando a orelha de um dos que estavam na multidão. Mas Jesus falou com ele que não era para ele fazer aquilo, porque era chegado o momento dele. E aí Jesus pegou e curou a orelha daquele soldado, daquele homem.
Judas teve tempo de se arrepender, mas ele não se arrependeu. Mas Jesus, que é dono de todo o poder no céu e na terra, poderia ter dado troco para Judas, né? Fazer alguma coisa com ele e impedir. Mas não. Jesus o perdoou. E ele quer que nós façamos o mesmo. Se alguma pessoa ou algum amiguinho faz alguma coisa que a gente se sinta mal, ele quer que nós perdoamos também, porque ele perdoou. E vocês sabiam que esse foi o início quando Jesus foi preso. E ele, ao ser preso, ele foi parar na cruz. E ele morreu lá na cruz. E a morte dele foi que deu o direito a mim e a você de ir morar lá no céu. E vocês sabiam que para morar lá no céu não pode ter nenhum errinho, nenhum pecado? E aí? Nós somos pecadores. Mas quando Jesus morreu lá na cruz, com os braços abertos, ele pagou o nosso preço, nos dando o direito de ir morar lá no céu de glória. Jesus na cruz pagou por todos os nossos pecados. Ele nos perdoou e assumiu a nossa culpa, a culpa que era nossa, ele perdoou. Assim como Jesus perdoou a Judas, que o traiu, que o vendeu por 30 moedas de prata, nós também devemos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. Porque se Jesus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Mas quando nós pecamos contra Deus, fazemos alguma coisa errada, alguma coisa que desagrada, nós temos que pedir perdão ao Papai do Céu, mas com o coração sincero, porque Ele nos perdoa. Ele está na cruz, Ele pagou o preço de sangue para nos dar o direito à vida eterna. E por meio da morte de Cristo é que nós poderemos herdar o céu de glória. Amém? Crianças, um beijo carinhoso, até a próxima aula. Não esqueçam de postar as atividades, tá? Quero a participação de todos vocês. Beijo!